E agora essa relação mãe e filha que você descreve no livro, né? O Senhora Capa. Você pode dizer o porquê do título do livro ou ele entrega muita história? Não, ele, claro que o Senhora Capa, o próprio nome, e quando a pessoa entende ali aquela mulher de capa, é isso, né? Ele traz... Corta aqui, Má, para eu mostrar. Ó. Estão vendo aqui a capinha? Vai ver bem, Má? Isso, pode continuar, Fabi. Então, e o livro, ele traz essa mulher de capa exatamente na figura do que tem por trás dessa capa, se essa capa é boa, se essa capa não é boa. Ele traz o leitor a esse questionamento e é exatamente o grande porquê do livro, né? Essa capa de veludo, essa capa que a gente carrega no ombro. A minha escrita, Fernanda, ela é muito voltada para o público feminino, mas... todo mundo lê e os homens que estão lendo o livro fazem essa conexão da capa com a mãe dele e com alguns com a filha, né? Teve um leitor que me achou meu LinkedIn e mandou um e-mail. Falou, olha, eu li seu livro e eu reconheci minha mãe em muitas daquelas histórias e eu quero que a minha filha não tenha o mesmo peso da capa igual minha mãe teve. Olha só. Né? Até me arrepia de lembrar, porque eu falei, nossa... Que coisa, hein? E o livro, o nome, Senhora Capa, ele faz esse questionamento. Posso já falar o resuminho dele? Vamos lá, sim. A Sol, que é a filha, enxerga uma capa de veludo vermelha no ombro da mãe, que é a Ana, e ela faz esse questionamento durante todo o livro. Por que ela está usando a capa? Por que em algum momento essa capa existe? Por que eu não enxerguei essa capa antes? Será que eu estou ficando louca e essa capa é uma ilusão? E essa história ela vai passando pela Ana usando essa capa e ao longo do livro o leitor vai entendendo o uso da capa, o peso dessa capa e essa conexão da capa com a história das duas e do olhar da filha para essa capa. Entendi. E essa relação mãe e filha foi algo que você criou totalmente da sua cabeça ou tem elementos também da sua própria vivência com as suas filhas? Totalmente elemento. Mas muito mais, eu acho que muito mais com a minha mãe. Com a sua mãe, Com a minha mãe. Num processo... O livro, ele é muito pautado, é uma ficção, mas eu falo que 80% dele ali são experiências minhas, da minha mãe, da minha avó, de mulheres que fizeram e fazem parte da minha vida. Mas o Senhora Capa, a inspiração principal dele foi a minha mãe. Muito nesse processo de ela dar conta de tudo. Ela é maravilhosa, realmente ela é maravilhosa. Mas do quanto esse dar conta de tudo, em vários momentos, eu ali, Fabiana, observei que não estava fazendo bem para ela. Entendi. E aí, toda vez que eu falo... eu vi essa semana um rascunho meu, tem até uma data... E aí eu escrevo, Senhora Capa é minha mãe, né? Porque eu coloco ali o que eu queria trazer no livro. Então, esse questionamento, essa inspiração vem muito desse olhar para minha mãe. E no final do livro eu escrevo uma carta para as minhas filhas, exatamente mostrando que talvez não, que a capa, existe essa capa, né? No ombro de qualquer mulher, de qualquer ser humano, mas que eu quero que elas tenham mais equilíbrio no uso delas, que elas reconstruam e construam a capa dela de um jeito diferente. E que eu falar sobre isso é o começo e continua com elas, né? Então, é aquilo, é o meu passado, a escrita no meu presente e eu dando essa dica para as minhas filhas como algo para o futuro. Entendi. Então, é uma mistura aí de todas as mulheres, eu como filha, eu como mãe, né? Buscando ali, querendo que as minhas filhas tenham um peso diferente do que a sociedade coloca nos ombros de uma mulher. Então, eu imagino que, de certa forma, né, juntando tudo aí da sua vida, né, da terapia que você começou, depois passou a ser mãe também, é um exercício de autoconhecimento que até te ajudou a se ver na sua mãe, de repente evitar algumas coisas que você percebeu quando você era menor, adolescente, mais ou menos por aí? Exatamente, exatamente. E no meu processo de escrita, a minha terapeuta falou, eu preciso ler o seu livro. Porque eu chegava, teve um dia que eu cheguei, mas eu não consigo te ajudar. E aí eu falei, aconteceu isso com a personagem, mas eu preciso ler o livro. E ela leu o livro e ela falou, gente, fenomenal, porque você, ainda mais como psiquiatra... Nossa, para ela deve ter sido uma coisa incrível. Ela falou, e ela até mesmo me incentivou. Você trouxe a depressão e um olhar para a doença que tem médico que não consegue fazer. Olha só. Pela sua experiência, pela experiência de olhar o outro, pela experiência de estar mais aberta a isso. Mas aí depois ela falou, faz sentido. Então, aquilo que eu anotei, vamos falar, né? Quem é essa pessoa que você está aí reconstruindo? Quem é aquela personagem?
por que dificuldade de escrever um determinado capítulo. Uhum. Então, assim, foi muita pauta para terapia. Mas aí teve uma sessão que eu até brinquei. Eu falei, e aí, será que eu preciso pagar? Porque ela mais me questionou do livro do que eu falei. Entendi. Muito Mas legal. foi super bacana, muito Sim. bacana. E eu mandei o livro de presente para todas as minhas terapeutas que me acompanharam Olha nesses que últimos legal. anos. Uhum. E até uma delas, que ficou comigo há muito tempo, ela deu até a dica, né? Escreve. Eu não segui a dica naquele momento. Sim. E eu entendo que hoje escrever faz parte de um processo terapêutico e muitas Tá. pessoas têm dificuldade em falar, né? Em Sim. expressar. E quando escreve, cai aquela ficha, né? Passei para o papel algo. Então, foi muito bonito tudo isso. E o livro me fez ressignificar de novo algumas histórias, me reconectar com alguns traumas. E falar sobre isso e falar sobre o meu processo de depressão é uma cura, de alguma forma, né? Acredito que eu não sei da sua história, mas eu escondi por muitos anos o que eu estava sentindo, o que eu era, como eu era. E quando a gente fala abertamente disso, tem gente que fala, nossa, eu também estou sentindo algo parecido. Eu também tenho uma história. Eu tenho feito, Fernanda, algumas palestras, principalmente de forma voluntária, em algumas comunidades, em ONGs, tudo. E quando eu falo, as pessoas no final vêm conversar comigo e falam, minha filha está passando por isso. E vendo você falando, entendendo a sua cura, eu percebo que eu também posso ajudá-la. Então, é muito... Sabe quando é algo que eu coloquei ali no papel, claro, em forma de livro, mas que está trazendo uma proporção para a vida de pessoas que eu não conheço, principalmente, de pessoas que eu conheço também, de uma forma muito genuína, de uma forma muito Legal. bonita. Impactar dessa maneira, acho que é o mais bonito da Sim, história, né? É, assim você fala, oi? Uhum. O que eu fiz? Sim, não.